com Barnabé, e Deus, junto com João Marcos volta para Jerusalém, e depois o Espírito Santo divide, separa o Paulo e o Barnabé. Aí Paulo vai para Antioquia, na Turquia, e aqui ele se coloca diante dos homens e começa a fazer um discurso, e ele começa a falar sobre a mão poderosa de Deus, como Deus agiu durante Israel, falando todo o percurso de Deus atuando. E aí ele vai falar sobre Davi, é onde nós vamos ler agora o versículo 22, desse capítulo 13, que diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Obrigado, André. Então, amém pela palavra de Deus lida nessa manhã. Um versículo pequeno, parece que está solto aqui no Novo Testamento, mas não, ele tem bastante profundidade, está ligado com o Antigo Testamento. Que Deus possa nos dar entendimento e abrir nossa mente nessa manhã, irmãos, para aprendermos um pouco mais da palavra dele. Queridos, esse versículo cá no Novo Testamento, pelo discurso de Paulo na Antioquia, ele fala sobre Davi, mas ele vai além um pouco. Ele vai além um pouco porque ele fala mais sobre Deus do que o próprio Davi. E aí nós vamos meditar um pouco sobre isso. O que é ser segundo o coração de Deus? Porque Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas só que essa expressão usada aqui por Paulo, mas tirada lá de 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, falado pela boca de Samuel, amando do Senhor, amando de Deus, ela diz respeito mais a Deus do que a Davi. Isso vai nos levar a duas correntes. E aí nós vamos meditar um pouquinho de forma introdutória nessas duas correntes, para depois então nós meditarmos em 3 tópicos, o que é ser segundo o coração de Deus. E nessa introdução eu quero dizer para você que Davi, ele foi chamado com essa característica, com esses requisitos, de ser segundo o coração de Deus. Mas nós sabemos que Davi foi uma pessoa frágil, pecadora, como todos os seres humanos. E aí nós vamos perguntar assim, mas qual é o diferencial? Por que Davi foi escolhido dessa forma? Por que Davi foi considerado assim? Aí nós podemos perceber, e aqui já é a introdução para a gente poder meditar um pouco mais, de que Davi, por exemplo, foi um homem mais sensível, mais voltado para Deus, mesmo sendo um pecador. Como que eu posso ressaltar isso? Fazendo uma diferença inicialmente de Davi para Saul, por exemplo. E aí, por isso, esse texto de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, nós vamos ler daqui a pouco, ele é importante. Por que ele é importante? Porque, a diferença de Davi para Saul. Porque Saul, ele foi levantado como primeiro rei de Israel. Só que nesse capítulo 13 de 1 Samuel, Deus vai riscar, e vai confirmar isso no capítulo 15 de 1 Samuel, Saul do trono e toda a sua descendência. Porque Davi foi rebelde, porque Saul foi rebelde. Porque Saul, ele não guardou os mandamentos de Deus, ele fez tudo o contrário que Deus havia mandado. Já Davi não, mesmo sendo pecador, ele tinha um coração voltado para Deus, segundo o coração de Deus. Enquanto Saul, pecando, enquanto Saul, sendo rebelde, inclusive numa proporção menor do que Davi, inclusive, ele se apega ao trono, ele quer ficar ao trono, ele quer continuar, Saul quer continuar sendo rei, Davi não, Davi se humilha, Davi se apega a Deus e diz, Senhor, por favor, tire tudo de mim, pode tirar o trono, tire tudo, mas só não tire a sua presença de mim. Então isso mostra um coração sensível, um coração voltado para Deus que Saul não tinha. Então esse é o primeiro ponto. Irmãos, nós, seres humanos, nós não somos perfeitos, nós estamos num processo de santificação, aqueles que são redimidos, justificados por Cristo, porque essa é a fase da salvação. Ou seja, a regeneração, a justificação é um ato no próprio momento da salvação, mas a santificação é um processo, e essa santificação é o alcance, é a tentativa de alcançar o caráter de Cristo, a perfeição em Cristo, a separação do mundo, a separação do pecado, de todas as questões. Isso é um processo de santificação, de separação, de purificação, mas não tem nenhum ser humano perfeito, a não ser Jesus Cristo, que foi 100% homem, 100% Deus. Então, mesmo assim, Davi, sendo um homem pecador, mas sensível, voltado para Deus, pôde sim ser considerado uma pessoa segundo o coração de Deus. Embora Saul,
inicialmente apresentando os requisitos parecidos, não se tornou. Engraçado que nesse texto, você pode abrir lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, eu vou abrir aqui para a gente ler junto. Diz assim, aqui, irmãos, é Samuel falando com Saul. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. Diz assim, então disse Samuel a Saul, procedestes neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha só a palavra de Samuel, a palavra que Deus manda Samuel falar para Saul. Agora o versículo 14, porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste que o Senhor te ordenou. Então aqui, Samuel está exortando e dando um decreto, uma sentença para Saul. Está dizendo assim para ele, você perdeu uma grande chance. Deus te levantou, na verdade os homens te levantaram para ser rei de Israel e Deus iria confirmar você como rei. Mas você agiu como um tolo. Então Deus está tirando, riscando você do trono. E mais do que isso, Ele está buscando para ele um homem segundo o coração dele. Então esse aqui é o primeiro ponto. Quando eu disse para vocês no início que teria duas correntes, é nesse sentido, de nós entendemos que Davi é um homem que, embora pecador, tem um coração segundo Deus. E a Bíblia está repleto de homens assim. Nós vamos poder falar aqui, por exemplo, Noé era um homem que se destacava na sua geração e a Bíblia fala que existia uma corrupção muito grande naquela época, a ponto de Deus destacar Noé para que ele fosse separado com a sua família, com a arca e repovoasse o mundo. Tanto que as mesmas leis de multiplicação e de crescimento dado a Adão e Eva foi dado para Noé. Nós temos o exemplo de Abel, que ofereceu mais sacrifício do que Caim causou tanta inveja a ponto de matar Abel. Nós temos o exemplo de Enoque, que foi um homem que andou com Deus, que a tal ponto que Deus tomou para si. Nós temos o exemplo de Jó, irmãos, que Deus, assim, me permita falar de forma humana aqui com relação a Deus, mas Deus se gabou de Jó. Ele fala assim para as pessoas, para os príncipes celestiais, inclusive Satanás, quando chega, ele diz, está vendo meu servo Jó? Não tem homem igual a ele, íntegro, temente a Deus. E ele estava falando aquilo e nós percebemos no final do livro de Jó, que Jó falou assim, eu só conheci o Senhor de ouvir falar. Ou seja, um homem que só ouviu o Senhor de ouvir falar era íntegro, temente a ponto de Deus se gabar dele. Nós temos, por exemplo, Elias, que ele foi levado aos céus por um redemoinho, separado por uma carruagem de fogo de Eliseu. Homens, e muitos outros exemplos, de homens pecadores, mas homens como exemplo. E Davi é um desses. Davi é sinônimo de excelência em Israel, irmãos. Tudo que é de mais extraordinário em Israel leva o nome de Davi. King James. Se tem um shopping muito grande, é shopping Rei Davi. Se tem uma praça bonita, uma rua, tudo leva o nome de Davi, porque Davi foi o maior rei de Israel, dizendo homem, né? Tanto que Davi é referência, né? O cego Bartimeu, na entrada de Jericó, começa a falar profeticamente, reconhecendo Cristo como sendo o Messias, porque havia uma profecia de que o Messias viria da descendência de Davi. Então ele diz, Jesus, filho de Davi. Então olha só, Davi, ele é ascendente de Jesus e ele é referência dentro da família de Jesus, a ponto de ter o nome dele destacado para poder revelar uma profecia para Cristo como Messias. Então, dito isso, irmãos, essa é a primeira corrente, que mostra que mesmo sendo um homem pecador, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, está relacionado ao humano. Mas a segunda corrente, o segundo entendimento, mostra que não. Esse versículo 14 do primeiro capítulo de Samuel 13, diz referente a Deus. E aqui eu preciso voltar a falar de Saul, para a gente poder entender. E aqui nós estamos só na parte introdutória da meditação, irmãos. Eu vou falar igual o pastor Rob, prometo que não vou demorar, mas nós estamos na parte introdutória. Por que eu preciso falar? Há uma diferença, e você nesse livro de 1 Samuel, você vai poder perceber isso, se você voltar ao capítulo 10, o capítulo 11, de 1 Samuel, de que o povo, ele toma uma decisão muito difícil e errada, porque ele quer mudar o sistema de governo.
O povo está no sistema de governo teocrático, ou seja, Deus é o governador, Deus governa. A teocracia revela de Deus como o governante, e o povo não quer mais. O povo vira para Samuel e fala assim: nós queremos agora ser como as nações vizinhas aqui. Nós queremos levantar um rei sobre nós. Nós queremos um monarca. Então o povo sai da teocracia para a monarquia. E aí, nesse primeiro ponto, o que acontece? Samuel fica triste, porque Samuel era o sacerdote, era o juiz, né? E ele conduzia o povo nessa circunstância. E ele acha que está fazendo um trabalho ruim, e o povo está rejeitando Samuel, mas não é isso. Deus fala com Samuel: não, Samuel, o povo não está te rejeitando, está rejeitando a mim, como Deus. Só que o povo não sabia que essa escolha traria para eles uma dificuldade enorme, porque teria mais tributos para pagar, coisa que não existia, teria a mão pesada do rei, que iria subjugar, o rei iria conduzir de forma humana errada, tanto que dessa forma eles ficaram cativos, perderam batalhas, a tal ponto de que a escolha que eles fizeram humana não deu certo, que foi o rei Saul, o primeiro rei. Só que acontece, o ser humano, ele escolhe de forma diferente. Vou fazer uma piada aqui, os irmãos vão rir, tá? Aí eu não tenho graça avisar que vou fazer piada, né? Não tem graça, perdi a piada. Porque, olha só a piada, porque Saul, ele era parecido comigo. A Bíblia fala que sobre a cabeça dele não tinha nenhum homem bonito igual a ele. Brincadeira, riram de forçado. Mas olha só como o homem escolhe. Pelo menos se perguntar a Cléia que está ali fora no tratamento que a gente vai falar que sim. Se falar que não, toma taluda. Estou brincando, irmãos. Isso é para distrair. Porque o homem escolhe dessa forma. A Bíblia fala que havia um homem da tribo de Benjamim, e esse homem saiu, né, a procurar jumento que o pai havia perdido, e ele acabou sendo selecionado para ser o rei, mas por imposição dos homens, pela escolha dos homens. Já com Davi, não. Com Davi foi diferente. Por quê? Não houve uma escolha humana. Davi, ele é o menor deles, mas da tribo de Judá. Ele é o menor da família. Tanto que o próprio Samuel tinha esse olhar humano. Quando Deus direciona Samuel para poder ungir Davi, e leva ele para a casa de Jessé, tanto Samuel quanto o próprio pai Jessé e os seus irmãos não escolhem Davi, nem lembram que Davi não estava nem presente na cena, irmãos. Davi era o improvável. Davi estava cuidando das ovelhas do rebanho do seu pai. E aí o que nós percebemos aqui? Ainda a escolha humana ali fica clara nesse sentido, não é o que Deus quer fazer. Deus quer o quê? Escolher Ele mesmo. Ele não queria mais que a escolha fosse humana, fosse feita pelos homens, porque a escolha feita pelos homens foi Saul, e Saul desprezou, Saul foi rebelde, Saul esqueceu e não cumpriu os mandamentos de Deus. Então esse versículo 14 do primeiro capítulo de 1 Samuel 13 diz justamente isso. Quando ele dá a segunda parte do veredito, ele diz assim: porém agora não substituirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Então o coração é que de Deus. Deus está escolhendo de acordo com os requisitos dele. Deus está escolhendo de acordo com o seu coração. Então, quando a primeira corrente diz que Davi é um homem segundo o coração por causa de questões humanas, por causa de Davi, a segunda corrente vai dizer que Davi foi escolhido não segundo o coração dele, Davi, mas segundo o coração de Deus. Sabe, isso é muito profundo. Porque Deus está escolhendo segundo o coração dele, segundo a vontade dele, segundo a soberania dele. E ele escolhe os improváveis. Ele escolheu Davi de trás das malhadas. Ele escolheu alguém que o ser humano não escolheria. Ele escolheu Davi, que seria a última opção, que nem seria contado ali com Samuel, com Jessé. Ele escolheu diferente do homem, que escolheu o mais bonito, o mais belo, conforme foi escolhido o primeiro rei. Porque o requisito aqui é o requisito de Deus, as escolhas de Deus. Deus está dizendo nessa manhã que Ele escolhe você como um improvável, porque os requisitos do coração dEle são as questões que Ele tem levantado. Não é nada referente a você, irmãos, mas Ele te capacita, Ele te envia, Ele faz o querer, Ele faz você ser despertado, porque você é escolhido segundo a vontade dEle, segundo o coração dEle, segundo o requisito dEle, mesmo sendo o menor da sua casa, mesmo sendo improvável. Então, se você me perguntar, pastor, qual a corrente, qual o entendimento sobre esse texto bíblico que o senhor tem, eu fico com o segundo entendimento, de que nós somos escolhidos segundo o coração de Deus. Não era nada relacionado ao coração de Davi, mas é o coração de Deus, é a vontade de Deus, soberana sobre todas as coisas, porque Deus, Ele é perfeito em amor, Ele criou todas as coisas,
Ele governa e controla todas as coisas. Então, quando ele escolhe porque ele é soberano, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E eu quero dizer nessa manhã que Deus não escolheu você errado. Deus escolheu você como improvável. E Ele escolheu você segundo a vontade dEle. E Ele escolheu você mesmo sendo menor, os improváveis. Mas Ele escolheu você conforme escolheu Davi. Um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Sabe, isso aumenta a nossa responsabilidade. Porque se nós somos escolhidos segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo os requisitos de Deus, mesmo sendo os improváveis, mesmo sendo o contrário de todas as coisas, sabe, se você fosse passar num processo de seleção humana, de repente você não passaria, mas Deus escolheu você, a pergunta que fica é como viver segundo o coração de Deus? Porque se você é escolhido segundo o coração de Deus, então isso traz uma pergunta, é como viver segundo o coração de Deus? Então nós precisamos refletir nessas características que levaram Deus a escolher Davi. E não se preocupe com o meu tablet não, porque hoje é papel mesmo, tá, irmãos? Eu imprimi o esboço para poder estudar o esboço, fica mais fácil. Aí eu estudei, falei, eu vou usar o papel mesmo, não vou usar o celular não. Então a primeira característica de como viver segundo o coração de Deus é ter um coração que se arrepende. Essa é a primeira característica. Um coração que se arrepende. Então, segundo o coração de Deus é um coração que se arrepende. Sabe, Deus não vai escolher um coração que não se arrepende, um coração duro, de pedra. Deus escolhe um coração que se arrepende. E Davi, ele dá um exemplo disso. O Salmo 51, versículo 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus assim, porque ele quer um novo coração, um coração que se arrepende. E se você quer ser segundo o coração de Deus, você precisa fazer essa oração e ter esse entendimento. Um coração que se arrepende. Não importa qual seja a acusação do inimigo, não importa qual seja a dificuldade que você tenha, você precisa ter um coração que se arrepende. E olha, quando eu falei da diferença de Saul para Davi, que embora em proporção o pecado de Saul, de rebeldia, de feitiçaria, seja comparado até menor em grau de culpabilidade de Davi, porque nós vamos falar sobre adultério e vamos falar sobre assassinato, mesmo assim Davi tem um coração que se arrepende. Que enquanto Saul se prende no trono, Davi se prende à presença de Deus. Então o Salmo 51 é uma lição, uma linda oração de confissão e arrependimento que Davi fez. Havia um pecado que Davi havia cometido com o adultério de Betseba, ou Betsabá, como os judeus dizem. Ele depois mentiu, ele fez um assassinato contra Urias, contra o povo. Sabe que a Bíblia ela é tão clara? Deus não é Deus de confusão, irmãos. Porque aqui não foi só Davi que pecou, não. Aqui eu vou acusar muita gente. Porque a Bíblia faz isso. Só estou refletindo o que a palavra está dizendo. Porque nós batemos em Davi aqui. Mas, embora Davi sendo rei, a Betseba, ela também teve responsabilidade. Porque ela foi infiel ao seu marido Urias. E depois que Davi, porque cada proporção, por exemplo, o general de Davi, o Joabe, que era um dos valentes, também teve participação na morte de Urias, porque ele recebe a carta e ele também faz tudo como o rei manda. Mas ele teria que obedecer a ordem do rei, mas ele também compactua do erro, porque a ordem é bem clara: pega Urias, que é também um dos valentes de Davi, e coloca ele na frente de batalha, para que ele morra. Então todos eles tinham participação no pecado de Davi. Mas nós estamos falando de Davi hoje. E por isso Deus mandou o profeta Natã confrontar justamente Davi com aquela história. O que eu quero dizer é, mesmo envolvido nessa trama pecaminosa, Davi é um coração que se arrepende. Mesmo assim Deus escolheu ele. O que eu estou dizendo, não importa qual seja a acusação, a culpa, o pecado, o que você tem pensado. Deus te livra de toda a culpa, de todo o pecado, de toda a maldição, pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Basta você tomar posse dessa promessa, querido. Como Deus fez com Davi, um mais miserável, Ele faz com você. Mas para isso precisa ser um homem, uma mulher com um coração que se arrepende. Um coração contrito, Deus não vai desprezar. Sabe, 2 Samuel capítulo 11, de 1 a 27, vai contar toda essa forma. Naquela época os reis precisavam ir à batalha.
e o exército de Davi estava sitiando Ramá. Era uma cidade de gigantes. E ele havia acabado de derrotar os filisteus, Davi. E ele havia acabado de trazer a arca. E ao invés dele sair para essa segunda batalha, ele resolve ficar no palácio. E aí a Bíblia fala que estava no alto do palácio, vocês conhecem a história, e de repente ele avista Betseba. E o marido de Betseba, Urias, era um dos valentes de Davi, também estava na batalha. E aí ele pergunta quem é, mesmo sabendo quem era, manda trazer, e tem todo esse entreveio do caso de adultério aqui. Tanto que, quando o profeta Natan vai confrontar Davi, ele diz, olha, isso vai repercutir, vai ser na sua casa, na sua família. A morte não vai sair da sua casa. E consequência disso foi que Davi perde o filho com Betseba. Consequência que há também um incesto de Aminó com Tamar. Absalão se rebela, Absalão tem um trono paralelo. Quer dizer, a consequência do pecado, ela acontece, irmãos, não tem como se livrar disso. Nós temos acesso ao perdão, à confissão, ao arrependimento. Mas o que eu quero dizer nessa manhã é que Davi se arrependeu de todo o mal que ele havia feito. No capítulo 12 de 2 Samuel, de 1 a 15, Deus envia Natan para falar com Davi. Fala assim, mesmo ele sendo rei, Davi, vou te contar uma história. Qual a história que ele conta? Um homem muito rico, tinha vários cordeiros, um rebanho muito grande. E tinha um servo que só tinha uma cordeirinha. E aí, vindo um visitante, o que o rico faz? Pega a cordeirinha desse, pobrezinho, mata e oferece para o turista, para o visitante. Aí ele começa a perguntar a Davi, como é que é essa história? O que você acha dessa história? E ele começa a se revelar, ele fica furioso, ele diz assim, mal procedeste esse homem, ele merece a morte, porque ele tomou indevidamente o que era dos outros. E aí Natan fala assim, esse homem é você. E ele aponta e diz, Davi, você errou. Você é esse homem. Sabe, e aí Davi se humilha. Davi se arrepende. Davi percebe o que ele faz de errado. E ele começa a perceber qual era o erro dele. O arrependimento passa a ser uma marca, segundo o coração de Deus, na vida de Davi. Sabemos que nós somos pecadores, não podemos negar isso, mas nós precisamos confessar, precisamos, como sermos confrontados diante de Deus, deixar os nossos erros, alcançar a misericórdia do Senhor, precisamos arrepender do nosso pecado, precisamos clamar por perdão, porque foi essa a atitude de Davi. Ele se prostra, ele se humilha, ele começa a clamar por perdão, e ele diz, pode tirar tudo de mim, tira o trono, tira todas as coisas, mas só não tire, Senhor, a presença do Senhor da minha vida. Então Davi se mostra um homem arrependido. E aí eu vou te citar mais um exemplo nesse mesmo tópico, antes de passar para o segundo. Que mesmo depois disso tudo, Davi comete um outro erro. Sabe, o reino de Davi, ele começa a crescer. Foi o maior reino dos judeus, do povo de Israel, foi o domínio de Davi. E aí ele começa a se envaidecer, começa a confiar na sua própria força, sabe? Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, irmãos, porque a Bíblia fala que nós estamos fracos, aí que nós estamos fortes. Mas Davi começa a querer confiar na sua própria força, e o que ele faz? Um censo. 2 Samuel, capítulo 24, de 1 a 4, ele faz um censo. Ele começa a levantar os números de todo o povo de Israel, inclusive dos soldados. Ele começa a se sentir poderoso, agiu neciamente, loucamente, como tolo. E aí Davi se arrepende. Olha o que ele diz assim, ó. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver receado o povo. E disse ao Senhor, muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Sabe, Davi está dizendo, aquele que queria a presença de Deus, de ter se arrependido, de mostrar um coração arrependido, agora ele quer abrir mão de Deus e confiar na própria força do seu exército. Ele diz, agi mal, Senhor. Agi loucamente. Porque ele estava abrindo mão, dizendo para Deus, querendo saber a extensão da sua força. Não era estratégia de guerra, não era nada disso, irmãos. Ele queria envaidecer o seu ego, como se fosse um rei realmente de um exército muito poderoso, sabe? E ele reconhece isso, ele diz, agi mal, Senhor, porque eu estou agora confiando no braço humano, no exército, em Israel, ao invés de confiar no Senhor, que é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Então ele erra mais uma vez. E aí, pastor,
que isso quer dizer? Ele deixou de ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Não, porque Davi é um coração que se arrepende. E ele ora, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa precisa ser a sua oração, irmãos. Sabe por que às vezes o inimigo ele acusa a mente, acusa o coração. Ah, você agora é impuro, você agora, ele cria um sentimento de vergonha, você vai na igreja, vai ser envergonhado. Nada disso, irmãos. Segundo o coração de Deus, é um coração que se arrepende, independente do que você fez. Querido, abra sua mente, porque o Espírito Santo, ele pode te ajudar, ele quer entrar no seu coração, fazer morada, conforme 1 Coríntios 4, 16, 19 diz. Por acaso não sabeis que sois morada, o tempo do Espírito Santo? Então o Espírito Santo quer morar em nosso coração. O Espírito Santo quer te conduzir, ele quer esquadrinhar a sua mente, o seu coração, ele quer te ajudar, ele quer tirar toda a culpa, toda a vergonha, enquanto o inimigo quer te acusar. Tenha atenção em relação a isso. Seja como Davi. O Salmo 51, ele é um cântico, ele é uma oração. Na verdade, o Salmo não é nem capítulos. O livro de Salmos é livro que fala não fala sobre capítulo, é versos, são versos. São versos porque são canções. E Davi, no momento mais triste, um coração que se arrepende, ele faz uma canção para o Senhor em sistema de versos, ele começa a cantar ao Senhor. É uma oração cantada. Cria em mim, Senhor, um coração novo, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Sabe, você precisa fazer essa oração. Para ser segundo o coração de Deus, você precisa ser um coração que se arrepende. Se não for um coração que se arrepende, coração contrito, quebrantado, você não será segundo o coração de Deus. Sabe o que significa na prática? Você vai estar fora da escolha de Deus, fora do coração de Deus, fora dos requisitos de Deus, fora de tudo aquilo que Deus tem feito para você, porque você não tem um coração que se arrepende, querido. É difícil. O que mais tem são pessoas com coração duro aí fora. O que mais tem são pessoas com coração de pedra, sem empatia, sem amor, sem nada. Mas eu profetizo sobre a nossa igreja que aqui pessoas com coração de carne, pessoas com coração que se arrepende, pessoas com espírito inabalado, pessoas que preenchem os requisitos da escolha de Deus, que serão como um farol que brilha à noite, como flecha que acerta o alvo, pessoas que serão segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus. O próximo tópico nessa questão de ser segundo o coração de Deus é um coração disposto a obedecer. Sabe, depois do arrependimento vem a obediência. A obediência é princípio que gera identidade. Eu obedeço porque eu sei quem eu sirvo. Eu obedeço porque eu sei que eu sou filho de Deus. E a obediência gera identidade. E um coração que se arrepende é um coração que obedece. E contrário a isso, um coração duro, um coração soberbo, é um coração que tem dificuldade em obedecer, é um coração rebelde. Então não é um coração segundo Deus. Então um coração que está disposto a obedecer. Irmãos, eu acho que Davi é um dos exemplos mais claro e crasso de obediência na Bíblia. Claro que quando eu falo sobre o humano, irmãos, a gente exclui o Senhor Jesus Cristo porque Ele é Deus. Estou falando sobre a questão puramente humana. Porque Jesus é sempre o maior exemplo de todas as coisas. De obediência, então, inclusive, Filipenses 2, de 5 a 11, fala sobre isso. Ele obedeceu e a obediência dele foi até a morte de cruz, abrindo mão da sua glória. Então, Jesus é uma coisa à parte, porque Ele é Deus. Mas Davi é um homem obediente. Quando nós falamos aqui sobre a procura de Deus e que Ele estava levantando o homem segundo o seu coração e que ele seria ungido, e Samuel foi até a casa do pai dele para isso, aonde Davi estava? Davi estava cuidando do rebanho dos pais. Ele trabalhava porque ele era obediente ao pai dele. Então, quando o pai falava assim, Davi, vai lá cuidar dos rebanhos, vai lá cuidar das ovelhas, Davi ia. Se Davi não fosse um coração arrependido, um coração rebelde, orgulhoso, ele fala, que nada, eu vou sair, eu vou não sei para onde. Não. Davi era um coração disposto a obedecer. Sabe, e a obediência hoje é um princípio que precisa estar em voga, precisa estar em importância, em grau de importância, irmãos, porque as pessoas estão relativizando todas as coisas. É difícil você ter alguém que seja obediente, que obedece, que respeite limites, que respeite autoridades, entendeu? Que preze por esse princípio. Há um sentimento mundano que cada um pode criar a sua própria verdade relativa, há um entendimento relativo de que eu sei o que é melhor para mim, e as pessoas têm dificuldade de submeter à autoridade.
E esse é um limite, aí eu vou falar para os pais, que precisa acontecer em casa. Os filhos precisam limitar e obedecer os pais, porque vão refletir essa obediência lá fora. Quando obedece o pai, vai obedecer autoridades. É princípio, irmãos. E princípio precisa ser obedecido, não pode ser negociado. Princípio da obediência gera um coração segundo Deus. Cara, se um filho não obedece o pai, não obedece a professora, não obedece e assim vai crescendo, em que momento essa criança vai obedecer a Deus? Em que momento essa criança, mesmo quando se tornar adulto, vai se tornar uma pessoa segundo o coração de Deus? Não tem obediência. O que Deus está sempre falando para o povo de Israel? Sempre querendo fazer aliança, querendo fazer conserto. E aí é o texto de Êxodo, capítulo 19, que nós vamos ver isso depois. Êxodo 19 fala sobre isso. Deus quer fazer uma aliança com o povo ali no deserto. Quando ele sai do deserto, 3 meses depois de passar o Mar Vermelho, Deus fala assim: se vocês atentamente ouvirem a minha voz e guardarem os meus mandamentos para os cumprirem, então eu serei o vosso Deus. Sabe, Deus está condicionando o povo de Israel de ser o Deus daquele povo, se ouvir a voz de Deus atentamente, guardar os mandamentos e cumprir. Porque a fé vem para ouvir, irmãos, a palavra de Deus. Mas a fé sem obra é nula, é morta, porque a fé demanda prática. Não adianta você ouvir a palavra, entender a palavra e não praticar. A prática é a obediência. Então, um coração disposto a obedecer é um coração segundo a Deus. Davi não era um filho rebelde. Sabe, nós vamos voltar ao exemplo de Saul como primeiro rei, na rebeldia. Quando Samuel foi falar para ele, no capítulo 17, ele fala assim, acho que no versículo 26, ele fala assim, Samuel, o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como idolatria, ou seja, ele está falando 2 vezes para Saul. Você ser desobediente, Deus está te comparando a um feiticeiro mesmo. Eu não vou entrar em assunto, nós estamos em live, mas é feitiçaria. E porfiar é fofoca. Fofoca para Deus é como idolatria, irmãos. Sou eu que estou dizendo não, está no texto bíblico. Então, o coração disposto a obedecer é um coração segundo o coração de Deus. Então, enquanto Saul não tinha um coração, quando Saul tinha um coração fofoqueiro, rebelde, ele foi tirado e riscado do trono. Enquanto Davi tinha um coração disposto a obedecer, Deus deu o trono para ele de forma eterna. Tanto que Jacó, quando foi falar com Judá, Jacó falou assim, não vai se apartar o cedro de governo da tua descendência. Estava apontando para Cristo, que é o rei eterno, rei de todas as coisas, irmãos. Através da descendência de Davi. Não foi à toa que o cego Bartimeu disse, Jesus, filho de Davi. Só quem é obediente é exemplo, sabe? O desobediente não é exemplo. O rebelde nunca será exemplo, o soberbo nunca será exemplo. O provérbio diz que o princípio da soberba é a queda. Então, olha só, Davi era um filho obediente, ele sempre cuidava das ovelhas do seu pai. No capítulo 16, versículo 11, 1 Samuel. Indo e vindo pelos campos, dando notícia de tudo que acontecia, fazendo tudo que seu pai mandava. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 15 ao 18. Nesse trecho aqui, irmãos, Davi foi obediente, porque ele obedece uma ordem do pai. Os filhos dos irmãos de Davi mais velhos estão acampados no vale de Elá. De um lado os filisteus, de outro lado o povo de Israel. E aí o Jessé fala assim, Davi, vai lá, leva um alimento lá para os seus irmãos e traga notícia. Sabe o que me chama mais atenção aqui? Às vezes passa despercebido. Já Davi, ele continuava cuidando das ovelhas, ele foi levar como comida, como entregador, foi pegar notícia como mensageiro, mas ele já tinha sido ungido rei por Samuel na casa dele. Tem muita gente que não é nada e está querendo ser muita coisa. Princípio de obediência, irmãos. Coração disposto a obedecer. Jesus falou, eu não vim aqui para ser servido, mas para servir, dar minha vida. O maior exemplo dele, ele não quis fazer da bandeira dele o cedro, ele fez da bandeira dele o quê? A bacia e a toalha. Ele tomou a forma de servo naquela casa ali, começou a lavar os pés dos discípulos, dizendo, eu me humilho diante de vocês, eu sou humilde a esse ponto. Porque um coração obediente é um coração de humildade, de obediência. Sabe, quando Davi foi enfrentar o gigante Golias nesse mesmo vale de Elá, ali diante dos filisteus, Davi
não se sobrepôs à própria autoridade de Saul, porque Saul era rei naquela época, e ele foi falar com Saul, e Saul falou para ele assim: você é muito jovem, eu não vou deixar você enfrentar esse gigante não. Aí ele falou assim: mas meu senhor, mesmo sabendo que ele tinha sido ungido rei, que tinha uma promessa sobre ele, que Saul seria riscado do trono, ele obedece Saul. Ele disse: meu senhor, quando eu estava cuidando das ovelhas, do rebanho do meu pai, veio um urso e o Senhor me entregou ele. Veio o leão e o Senhor me entregou ele. Assim como fez com o urso e com o leão, o Senhor vai me entrar esse gigante, hoje ainda. Porque ele estava confiando no Senhor. E ele não suprimiu instância. Ele foi até a autoridade, até quem era rei, e falou com ele, e de acordo com a autorização dele, ele foi se colocar para lutar com o gigante. Só que às vezes nós não pensamos nisso. Nós vemos só a parte da história. Não, Davi chegou lá, tinha um gigante afrontando Deus, ele se colocou diante dele lá e foi ungido por Deus, pegou a funda. Mas o princípio da obediência, irmãos, um coração disposto a obedecer, um coração segundo Deus. Nós precisamos aprofundar no texto bíblico e entender isso. Então Davi tinha um desejo de obedecer a Deus, mesmo sendo falho, mesmo errando tantas vezes, ele procurava acertar. Do mesmo modo, precisamos viver a obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar, irmãos. Obedecer é melhor que sacrificar. Sabe, e aí nós vamos para o último tópico da nossa palavra, porque sermos segundo o coração de Deus, além de ter um coração que se arrepende, um coração disposto a obedecer, precisamos ter um coração adorador. Um coração adorador. E como Davi é exemplo de arrependimento, é exemplo de obediência, também é exemplo de adoração. Vide só os salmos. Mais de metade dos salmos ele escreveu, 80 e poucos salmos. Todos eles de música, de adoração. Sabe, o Salmo 86, 12, escrito por Davi, diz assim: dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Ele estava sempre disposto a adorar o Senhor, sempre a render graças, sempre a buscar a presença dEle. A vida de Davi era marcada pela adoração. Sabe, quando ele estava no campo, cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho dos seus pais, ele era adorador. Ele levava a harpa e ele tocava a harpa ali. Ele adorava, ele orava, ele ficava ali cultuando ao Senhor. A Bíblia diz isso. Desde jovem ele cantava salmos ao Senhor, ele tocava a sua harpa. 1 Samuel 16, de 16 a 23. Davi era tão adorador que ele foi chamado pelo próprio rei Saul para tocar a harpa. E quando adorava, o rei sentia melhor de suas perturbações. 1 Samuel 18, 10. Qual é o contexto aqui? O contexto é que Saul já havia desobedecido, já havia rasgado os mandamentos de Deus, já havia sido rebelde, já havia sido riscado do trono. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus que tinha se apoderado de Saul para ele se tornar rei, havia saído de Saul. E agora espírito maligno, e a Bíblia fala até da parte do Senhor, com a permissão do Senhor, parecido com o que foi com Jó, perturbava Saul. Ele não tinha paz. E aí, o que aconteceu? Alguém estava lá, vendo aquela aflição do rei Saul no palácio, e disse: olha, tem lá um rapazinho, jovem, pequeno, mas que ele é adorador. Quando ele toca a harpa, ele adora o Senhor. Ele atrai a presença de Deus. Sabe, a minha oração é que as pessoas testemunhem de você sendo um adorador. Que as pessoas testemunhem de você sendo um servo que busca a presença, que atrai a presença de Deus. Sabe, a minha oração é que você tenha um coração adorador, para que você seja segundo o coração de Deus, como Davi foi. A minha oração é que as pessoas identifiquem isso em você. Sabe, isso está ficando mais escasso a cada vez que passa. A cada vez que passa, a Bíblia fala que o amor de muitos vão se esfriando. E quando nós olhamos para o conceito de amor, dizemos que Deus é amor, e por isso nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, é como nós percebemos que Deus, o sentimento, a busca, a adoração está se esfriando. Há um crescimento mundano, muito individualista, egoísta, tudo contrário à palavra de Deus. Então nós precisamos ter um coração adorador como Davi, e sermos identificados como Davi. Porque mais de sermos identificados como adorador,
E aí eu não quero dizer que a adoração está restrito somente ao louvor, porque a adoração é serviço, a adoração é oração, a adoração é empatia, é discipulado, é amor, é você buscar a presença de Deus. A adoração é um contexto maior de nós entendermos isso. Além de você ser identificado e destacado como adorador, a minha oração, irmãos, é que você como adorador faça a diferença. Sabe, e nós vimos isso na vida de Davi, porque Saul estava sendo afligido por espírito maligno, e uma pessoa que identificou, um servo que identificou, disse, ele é adorador, ele pode fazer a diferença. Por quê? Porque ele é segundo o coração de Deus, porque ele tem um coração que se arrepende, porque ele tem um coração disposto a obedecer, porque ele é adorador, ele tem um coração de adorador. E quando Davi chega ali, ele começa a tocar a harpa. A Bíblia fala que que Saul sentia alívio. Sabe, a palavra diz que a luz não se associa com as trevas. Não dá. Quando a luz chega, a treva sai. E Davi, sendo um coração adorador, ele começa a adorar, e o ambiente muda, e a presença de Deus é atraída, e aquilo começa a incendiar a Saul, e começa a tocar. Então, nós precisamos ser essas pessoas, irmãos, de coração adorador, que mude o ambiente. Sabe por quê? Porque o contrário também existe. Como assim, pastor? Sabe, está tudo em paz. De repente apareceu fulano chegou, o ambiente mudou. Acontece. E aí que eu não quero falar nada contrário à Bíblia, porque a gente acredita em Deus. Deus é que muda o ambiente de todas as coisas, Jesus. Mas as pessoas acham que tem sinais, né, positividades, boas energias. E aí alguém fala assim, mas fulano está carregado, né? Pode até ser, porque pode ter, além da depressão, da opressão, até uma possessão. E na maioria das vezes a possessão não é a manifestação em si não, irmãos. Tem pessoas possessas, mas não manifestadas. Mas isso é batalha espiritual, é para outro momento. Mas e por isso, se uma pessoa possessa, oprimida, ela vai carregar o ambiente. Então nós precisamos fazer a diferença como Davi, porque uma pessoa, segundo o coração de Deus, um coração adorador, ela vai fazer a diferença porque ela atrai a presença de Deus, e a adoração começa a mudar o ambiente, começa a mudar as pessoas. Quando nós vamos aconselhar casais, Cleia e eu, e a gente ouve os casais, ouve, e na maioria das vezes a gente fala assim, ó, é unânime isso, presta atenção que nós vamos falar para você, Deus não muda casamento não. Eu já estou falando até de púlpito aqui, né? Geralmente a pessoa regala o olho. Pensa assim, o que eu vim fazer aqui então? Eu falei, Deus muda pessoas. Aí o casamento é mudado depois disso. Deus muda pessoas. Então, quando você é um coração adorador, que Deus muda, que Deus trabalha no seu coração, o ambiente vai ser mudado, porque Deus mudou você. Irmãos, nós precisamos ter um coração adorador, irmãos. E isso foi pregado por Davi, porque ele era adorador, e quando ele se tornou rei em todo Israel, ele incentivou a prática da adoração. E aí, nas celebrações do povo, Davi levava a sua harpa para adorar no meio da multidão. Isso está em 2 Samuel capítulo 6. Quando ele levou a arca da aliança para Jerusalém, se alegrou, dançou, cantava sem medo do que pensasse a seu respeito. Ele organizou músicos para adorar na casa do Senhor continuamente, irmãos. Aqui eu preciso ressaltar que Davi não foi, ele idealizou, ele recebeu os sonhos, os planos de Deus, ele ofertou, mas ele não construiu o templo, foi Salomão, o filho dele. Mas ele fez o quê? Ele ficou incomodado, eu falei, eu estou no palácio, e a arca do Senhor, a presença de Deus está numa tenda. E aí Deus falou, você não vai construir o templo, vai ser seu filho. Mas aí ele fez o quê? Ele fez o que ele pôde. Ele organizou músicos a adorarem na casa do Senhor continuamente. 1 Crônicas, capítulo 15, você consegue ver isso a partir do versículo 26. Sabe o que isso me remete? Aos céus. Sabe qual é a figura que Isaías viu, João viu? Sabe que Apocalipse fala? Que o trono do Senhor tem 24 anciãos, e dizendo 24 horas por dia, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que eles jogam as suas coroas diante dele, do seu trono, e dizem santo, 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 continuamente adoração, continuamente adoração.
Então, quando Jesus fala assim, que venha o seu reino aqui na terra, Davi está fazendo isso, porque ele tem um coração de adorador. Ele organizou o músico adorando ao Senhor 24 horas, refletindo o que tem nos céus, irmãos. Quando eu olho para isso, eu penso, eu tenho feito muito pouco. Eu tenho feito quase nada. Eu tenho feito muito pouco para poder adorar o Senhor. Eu tenho feito muito pouco para que a adoração seja contínua, para que o louvor seja incessante, para que eu tenha realmente um coração segundo o coração de Deus, para que eu tenha uma vida de adoração. Eu preciso avançar, eu preciso melhorar como adorador. Sabe, nós queremos ser segundo o coração de Deus, mas nós desobedecemos. Nós queremos ser segundo o coração de Deus, mas nós não temos um coração adorador, nós estamos dispostos a obedecer. Então a minha oração é que Deus trate o seu coração nessa manhã, para que Deus faça o seu coração mudar diante dEle, para que você receba do Senhor uma nova esperança, para que você tenha um coração nas mãos de Deus, para que você tenha um coração em que Deus consiga operar. O papel é ruim por isso, porque eu já perdi aqui. Não, a folha está agarrada, ó. Está vendo? A conclusão está aqui e a folha 5 está aqui, ó. Então, a minha oração é que você tenha realmente seu coração renovado totalmente. É bom, porque distrai um pouco, né? Então, a minha oração é que você tenha um coração renovado totalmente, porque o nosso próprio coração pode sentir muitas coisas. Isso acaba atrapalhando a vontade de Deus, porque Jeremias diz que o enganoso é o coração, né? E dele procede todas as fontes de males. Então, quem confiará no coração? Então, a oração é de coração renovado. Quer ter um coração segundo o coração de Deus? Você precisa ter o seu coração renovado. Você precisa pedir que a vontade de Deus seja feita através do seu coração. Precisa saber que Deus se agrade do seu coração, satisfaça o desejo do seu coração na vontade de Deus. Então, segundo o coração de Deus, é um coração que se arrepende, é um coração disposto a obedecer e é um coração adorador. Se Deus buscar aqui, porque Ele busca verdadeiros adoradores, é uma coisa que Ele busca, Ele vai encontrar coração de adorador? Em nome de Jesus, curva a sua cabeça, irmãos, nós vamos encerrar agora, mas você precisa orar agora ao Senhor. Você precisa esquadrinhar o seu coração, precisa esquadrinhar, sondar a sua mente nessa manhã. Precisa pedir ao Senhor nessa manhã que Ele sonde o seu coração. Diga, Senhor, faz de novo em mim, faz de novo em mim, faz de novo em mim, por favor, Senhor, faz de novo em mim. Senhor, por favor, esquadrinha meu coração, esquadrinha a minha mente. Comece a conversar com Ele, querido, comece a buscar, Senhor, eu não tenho me arrependido. Querido, você não precisa falar isso para mim, você tem que falar isso para Deus. Fala, Senhor, eu tenho dificuldade de me arrepender. Muda isso em mim, Senhor, me dá um coração que se arrepende. Senhor, eu tenho encontrado dificuldade para obedecer. Senhor, eu tenho encontrado dificuldade para obedecer. Senhor, eu tenho sido rebelde. Senhor, muda isso em mim, Senhor. Faz em mim um coração disposto a obedecer. Faça essa oração corajosa. Fala, Senhor, crie em mim um coração novo, renove em mim um coração puro, crie em mim um coração, um espírito inabalável. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, ter um coração adorador. Ter um coração adorador. Em nome de Jesus, faça esse concerto com Ele nessa manhã. Em nome de Jesus. Enquanto você estiver orando, nós vamos cantar agora uma música. E na sequência nós vamos orar encerrando o culto. Em nome de Jesus. Atraia a presença dEle nessa manhã, querido. Faça esse ambiente de adoração. Faça esse ambiente de adoração, querido. Comece a dizer palavras para Ele agora. Comece a adorar. Comece a dizer, seja entronizado, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus. Seja bem-vindo em nosso meio, Senhor Jesus. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. Nunca poderei calar a voz do coração. E se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar,
nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus, tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê, e não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, que toda a minha vida te adorarei, e adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões contenham a voz de quem te adora, o Senhor, e adorar é o que sei, adorar é o que sou, e nada pode calar um adorador, e não existem prisões que contêm